Eu me chamo Alex Ribeiro do Prado e gostaria de aqui dividir, compartilhar com vocês algumas experiências que eu vivi durante todos esses anos que eu vivi. Hoje eu estou com 67 anos. Sou uma pessoa que desde criança sempre estive ligado às artes, principalmente à comunicação. Eu utilizo muito a minha voz como ferramenta de trabalho, seja cantando, em locução, em rádios, televisão, teatros, bom, enfim. Sou mestre de cerimônias de grandes eventos, tanto governamentais, corporativos, institucionais. Bom, de qualquer forma, o que eu gostaria mesmo de deixar aqui registrado são episódios que eu sempre vivi desde a minha infância, que são episódios ligados à paranormalidade, coisas que se moviam sem ter uma causa aparente, objetos, principalmente de cristal, de vidro, que se explodiam também sem nenhuma razão, nada de mudança brusca de temperatura, alguém que tivesse batido, bom, enfim, eram coisas que tinham uma certa paranormalidade nisso tudo, mas que pouco se conhecia, pouco se falava a respeito. Isso criava um conflito bastante grande comigo, porque eu era meio que o garoto estranho, né? Então eu sempre negava, a tendência era sempre negar tudo que acontecia ao meu redor, de portas que batiam, coisas que eram arremessadas. Era tipo assim, não, isso não houve, foi o vento, foi alguém que esbarrou, bom, enfim. Isso segue durante muito tempo, até que eu começo a ter algumas experiências fora do corpo. Quando você narrava essa coisa da experiência fora do corpo, muita gente dizia assim, bom, essa experiência é que você dormiu, você sonhou, você acordou, isso é coisa de um sonho. Eram umas justificativas para aquela experiência de eu estar fora do corpo. Era como se fosse realmente um sonho, só que era um sonho muito real. Eu estava fora, eu via coisas. E o engraçado é que eram coisas que estavam acontecendo. Então eu podia narrar, por exemplo, como num episódio, de uma pessoa que queria muito me conhecer antes de falecer. Ela falece, eu não estou sabendo, e de repente eu sou levado a ir a um velório, vejo essa pessoa, e depois eu venho saber que aquele senhor que queria muito me conhecer tinha falecido e que era naquele exato momento, estava acontecendo um tal do velório, via as pessoas, conseguia descrever as pessoas e principalmente a pessoa que havia falecido, que eu sabia exatamente em que condições ela estava. Então, que sonho seria esse? Como é que é possível você descrever um sonho e dizer assim, não, mas isso é um sonho, as pessoas sonham e está tudo bem. Bom, sonho, então vira página. Até que, na minha adolescência, por volta de 17, 18 anos, eu estou vivendo uma fase muito complicada na minha vida, uma fase de uma depressão muito forte, sobre questões, inclusive, de definição de vida, sexualidade. Eu venho de uma família de pais separados, eu gostaria até de muitas vezes estar conversando a respeito de diversos assuntos, principalmente sobre sexualidade masculina com meu pai, eu não tinha essa pessoa. Bom, isso se agravava cada vez mais até que eu vou buscar ajuda profissional. Eu vou buscar ajuda profissional com psicólogos, com psiquiatras e tal. Eu estava num turbilhão de sentimentos que, de verdade, o que eu queria era ter um pouco de tranquilidade, porque minha cabeça não parava. Aqueles problemas ficavam povoando a minha mente, rodando o tempo inteiro, até que o psiquiatra disse, olha, eu vou lhe dar um tranquilizante, isso vai te ajudar a dormir, isso é um tranquilizante muito comum, você pode, inclusive, adquiri-lo sem receita médica, mas isso vai te dar uma qualidade de vida, porque você vai dormir, vai relaxar um pouco mais, e vai poder ser acompanhado num tratamento psicológico, que eu estava fazendo. Bom, então, está tudo bem, estava tudo certo.
me deu o tal do remédio, que eu até poderia dizer o nome, mas eu não vou dizer o nome, por uma questão de não dar ideias para ninguém, porque eu vou narrar um episódio que realmente fica muito complicado isso. Eu comprei o tal remédio, comecei a tomar o remédio, mas não surtia efeito. Nessa mesma época, eu estava já em palcos trabalhando, porque desde 16 anos eu estava já atuando como ator, como cantor, em palcos da cidade de São Paulo e tal. Nessa época eu estava com um espetáculo de teatro em cartaz. Saindo do espetáculo, eu passei junto com atores, os técnicos do elenco e tal. Fomos para um barzinho, comer uma porção, tomar uma cervejinha. E aí estavam rodando ali, algumas pessoas estavam tomando uísque. Eu nem gosto de bebida nenhuma destilada, mas como eu estava muito para baixo, estava muito tenso, eu falei, quem sabe o uísque dá uma certa relaxada. E tomei o uísque. Não tomei muito, porque de verdade eu não gosto de bebida nenhuma destilada. Cerveja, sim, eu gosto muito, cerveja, vinho, mas bebidas destiladas não. Então tomei pouco, fui para casa, mas naquela situação nada de ficar mais descontraído, mais relaxado, mais leve. Cheguei em casa e nessa época, mesmo eu tendo pouca idade, eu já era casado. Eu tinha me casado com 16 anos. E como era muito jovem, a minha ex-esposa também era jovem, nós morávamos com minha mãe, num cômodo abaixo da casa da minha mãe, aqui em São Paulo mesmo, na Vila Formosa. Bom, eu cheguei, comentei com a minha ex-esposa que eu iria tomar aquele remédio, ia deitar, porque eu estava realmente precisando dormir, eu tinha que dormir, e como o médico tinha dito, inclusive, que aquele remédio não teria problema nenhum, que se eu tomasse mais do que um comprimido, o máximo que iria acontecer é eu dormir por umas boas horas seguidas. Adivinha o que eu fiz? Tomei mais do que um, tomei pelo menos 3 comprimidos. E falei para ela, e ela estava do meu lado vendo, falei, olha, eu vou dormir, você deixa dormir. Bom, e fui para o quarto, ela foi logo em seguida, só que chegando lá, ela percebeu que eu não estava muito bem e viu que eu estava muito gelado. Foi tentar ver minha pulsação, a coisa estava muito complicada. Ela sobe correndo, vai chamar minha mãe. As duas juntas ali tentaram me acordar, me levantar, não conseguiam, chamaram uma ambulância, essa ambulância chegou, me removeram dali do quarto, me levaram para dentro dessa ambulância já tentando fazer uma reanimação, e aí é que eu começo a perceber todo o processo, porque nessa hora eu já estava acompanhando tudo, vendo tudo, ouvindo tudo, do lado de fora. E vendo como se se eu fosse uma câmera de cima, dentro da própria ambulância, vendo tudo aquilo, ouvindo, o paramédico perguntando o que tinha acontecido, como eu tinha ficado naquele estado, fazendo massagem cardíaca. E minha esposa, tinha levado a caixinha do tal remédio que eu tinha tomado, que ela sabia que aquilo era um efeito do tal do remédio. Então ela leva a caixinha, mostra para ele. Quando chega no tal do pronto-socorro, eles entram rapidinho e o paramédico já entra com aquela caixinha do remédio, já vai dizendo o que é. Até quando eu comento desse episódio, né, de EQM, me perguntam se eu teria voltado à vida, né, já que eu estava com uma parada cardiorrespiratória, através do desfibrilador. Não foi através dele, foi através de lavagem estomacal, de administração de adrenalina. Me colocaram no soro com adrenalina, puseram sonda peniana, o balão de oxigênio, a sonda nasogástrica para poder fazer a tal lavagem. E eu vendo isso tudo do teto, como se eu fosse essa câmera, que eu já vinha acompanhando tudo isso desde a ambulância. Quando chega, inclusive no hospital, é uma coisa que me marcou muito,
que depois é que eu comecei a tentar ver o porquê seria aquilo. Quando está chegando já ali no saguão do hospital, coisa e tal, eu começo a ver luzes passando, mas era uma velocidade de luzes muito grande. E, de repente, eu já estava dentro do centro cirúrgico. Eu imaginava na época que talvez, como se eu tivesse deitado numa maca, fossem luzes fluorescentes do corredor do tal do hospital, que era um hospital mais ou menos próximo de casa, que tem uma outra questão que as pessoas perguntam muito, qual o tempo que isso durou. Eu não faço questão de entrar em detalhes, porque isso, para mim, foi uma questão que absolutamente não dá para você ter termo de comparação. A questão tempo, espaço, se houve, quanto tempo houve. Eu só sei que eu morava muito próximo desse hospital. Eu morava na Vila Formosa, esse hospital que me levaram é na Moca, que é um bairro vizinho. Esse tempo, e eu sei que foi levado bastante às pressas, porque eu estava com uma parada cardiorrespiratória, mas não sei te precisar exatamente esse tempo. Eu só sei que daqui a pouco, depois dessas luzes que passam com muita velocidade, eu estou num teto, olhando novamente, vendo tudo aquilo, vendo ser entubado, pegando minha veia para um acesso que eu não sabia o que era, só via que pediam para dar adrenalina, não tinha noção do para quê e o porquê, via colocando sonda peniana, quer dizer, também não entendia para que era, o que acontecia, mas o que importa é que eu estava muito tranquilo onde eu estava. E estava muito tranquilo até porque, junto com a equipe médica, com a equipe de enfermagem, eu via dois outros seres que não tinham a nitidez de você estar vendo um ser humano. Eu via a silhueta daquele ser humano, como se eu estivesse vendo um ser humano por detrás de um vidro embaçado. Essa é a definição que eu posso dizer. É como se eu visse alguém só naquela nuance. Eu não tinha, na realidade, uma definição. Se você me perguntar como é que eram os olhos, como que eram a boca, o que era isso, o que era aquilo, eu não sei dizer. Eu tinha um contorno de um corpo parecido com o nosso, humano. Vai falar, mas era o quê? Era um espírito? Eram seres de outras galáxias? Não sei, era um ser. Era um ser que eu sabia que não era médico, que não era um enfermeiro encarnado ali na matéria. Era um ser energético, da onde, não me pergunte. E esse ser, um deles, porque um tinha um tom meio azulado naquela névoa, naquela coisa meio contornada de um corpo humano, ele tinha uma luminosidade meio azulada. E ele o tempo inteiro ficava com as mãos impostas em direção ao meu corpo. Ele se localizava nos pés dessa maca. E ele, o tempo inteiro, com essas mãos projetando uma energia, provavelmente nessa cor azul, porque esse azul, ele chegava até perto do meu tórax, onde teria um pulmão, um coração, a coisa vinha até essa região aqui. E exatamente nessa região, dos dois lados, existiam dois outros seres, só que com a luminância branca. Não eram com esse tom azulado. Era o mesmo esquema de só uma névoa, uma coisa embaçada, uma imagem translúcida, mas no tom branco, dos dois lados. Mas esse que tinha se posicionado nos pés da maca, esse ele falava comigo telepaticamente. Depois é que eu vi, mas que coisa maluca, como é que eu consegui falar com ele, entender, porque ele me dizia nitidamente para eu ficar tranquilo, porque muito em breve eu estaria de volta, porque a minha jornada não tinha se encerrado ali. Isso tinha sido um acidente de percurso, que eu iria voltar, que eu tinha coisas muito importantes ainda para fazer, e começou a me orientar para eu relaxar, porque as coisas estavam dando certo, e que eu não me atentasse ao que os médicos estavam dizendo. Porque ao mesmo tempo que eu estava falando com esse ser, vamos chamar de ser, azulado, eu estava ao mesmo tempo
num outro ambiente, num quarto de uma recepção, um quarto, tipo uma sala de espera, com um médico falando com minha mãe e com a minha ex-esposa, e dizendo, olha, a gente vai tentar fazer alguma coisa, ele já veio sem nenhum sinal. Vocês demoraram muito para trazer aqui. A gente vai tentar fazer alguma coisa para reanimá-lo. Eu disse, mas como é que pode? Vão tentar me reanimar? Eu estou sabendo que eu vou voltar, que daqui a pouco eu vou voltar. Que história é essa, né? Mas isso não me incomodava e não me afligia, porque eu sabia, eu tinha certeza de que eu iria voltar. E tinha uma certeza muito grande também de que eu teria ainda uma longa jornada para fazer algo que seria muito importante e que eu não sabia do que se tratava, mas sabia de que isso iria acontecer, que eu estaria de volta no corpo, que aquela história de que eles iriam tentar me ressuscitar, que aquilo não procedia, que aquilo eu poderia ficar tranquilo, porque não procedia. E aí é que fica uma questão, porque ao mesmo tempo que eu estava naquele centro cirúrgico, eu estava num outro ambiente, eu tinha uma visão de 360 graus. Eu via tudo o que estava acontecendo em todos os lugares ao mesmo tempo. É onde eu sempre digo, quando eu tenho possibilidade de falar sobre essa experiência, eu digo que o tempo e o espaço, eles de verdade não existem como nós concebemos. Isso é uma questão da matéria condensada, a energia, perdão, a energia condensada é a matéria que tem essa necessidade de saber que daqui a pouco, daqui 10 minutos eu vou fazer, que daqui 1 hora eu tenho que estar num outro bairro ou numa outra cidade. Nós temos essa medida de tempo e de espaço. Isso, numa outra dimensão, numa outra faixa vibratória, não existe. Tudo acontece ao mesmo tempo. Você vai falar, mas como é que você atravessou a parede porque sua mãe e sua esposa estavam do outro lado? Elas podiam estar onde elas quisessem. A impressão que eu tenho é de que essa capacidade de você ver e ouvir não depende dessa parede, de uma porta, de abrir uma porta, de entrar. Você vê o que está acontecendo, aonde você quer estar, quer saber do que está acontecendo, e isso tudo acontece simultaneamente. E você entende tudo, você não se perde na lógica, na compreensão. Por exemplo, nós, enquanto matéria, né, enquanto energia condensada, nós temos aquela necessidade de buscar a racionalidade, a lógica. Eu estou falando com você aqui, não, pera que eu já falo com você. A gente organiza dessa forma, porque senão a gente buga. Só que nessa circunstância, você fora do corpo, é tudo ao mesmo tempo. Esse ser estava dizendo para mim que eu iria em breve retornar, que eu ficasse tranquilo, que eles estavam fazendo tudo que era necessário para que eu voltasse, e mais, ele dizia, você irá retornar ao seu corpo sem sequelas. Isso era uma coisa que ficou muito clara para mim naquela hora, que eu voltaria sem sequelas, porque o que eu tinha para fazer ainda de projeto de vida era uma coisa muito importante, que eu iria precisar realmente de todas as minhas faculdades, todos os meus sentidos. Então ficou muito claro de que eu iria voltar sem nenhum problema. E ele falando isso tudo e eu ouvindo ao mesmo tempo tudo que o outro médico estava falando para minha mãe, falando para... Aí você vai falar, mas como é que você ouviu aqui, entendeu, ouviu lá, entendeu? Isso é natural, isso é ao mesmo tempo. Você ouve tudo, você entende tudo, você não precisa dessa medida que a gente, enquanto nessa dimensão, nessa terceira dimensão, enquanto encarnado, enquanto energia condensada, a gente precisa, não, olha, eu vou ver isso primeiro, depois eu vou ver aquilo, porque senão eu vou misturar todas as estações. Eu vou primeiro fazer tal coisa, não posso fazer aquela ali, porque senão eu esqueço disso. Não, aquilo lá é tudo no mesmo momento. E você não se perde. Isso é uma coisa que é fantástica, maravilhosa, e eu sabendo exatamente
tudo o que estava acontecendo. Uma outra coisa que me chama muito a atenção nessa experiência era o como eles estavam introduzindo aqueles tubos, aquelas coisas na narina, o balão de oxigênio, acessando. E eu tinha um problema com essa coisa de agulhas, né? Acessando veias para soro, para adrenalina, e colocando sonda peniana que nunca havia sido colocado, eu nunca tinha tido tubo, nunca. Aquilo olhando de fora não me impressionava. Eu sabia que aquele corpo ali embaixo era o meu. Eu sabia que eu iria voltar. E aquilo, ao mesmo tempo, não me incomodava. Eu não estava sentindo absolutamente nada, eu só via, assistia como um espectador, sabia que aquilo era necessário e não me incomodava de forma alguma. Bom, ok, isso tudo foi transcorrendo, até que, de repente, eu apago e essas minhas memórias somem e eu já volto no corpo. É como se eu tivesse sido sugado. É uma coisa... para tentar descrever um pouco dessa sensação, é como se fosse um vórtex, alguma coisa que, sabe, de um redemoinho e de repente eu já estava dentro do corpo novamente. Dentro do corpo, do lado do corpo, no cérebro, em alguma glândula, não tenho noção, não sei exatamente, mas para poder exemplificar, é assim, entrei novamente no corpo. De que forma? Aí a ciência é que vai ter que buscar uma melhor resposta, se você entrou ou não. Mas seja como for, eu voltei ao corpo e voltei com todas as limitações da matéria. Aqui em cima, eu não tinha problema nenhum com aquela coisa de tubo na narina, de coisas na garganta, na veia, no pênis. Acontece que quando eu voltei, isso tudo foi um problema danado. Eu comecei a arrancar na hora, começou a bater um desespero. Desespero do que se eu já sabia que nada de ruim iria acontecer, que eu não teria sequelas, que a minha história seria longa. O desespero do sufoco, de querer arrancar aquela coisa que estava incomodando na garganta, a coisa que me incomodava da agulha. Eu comecei a arrancar tudo aquilo. Isso é natural de quem? Da matéria, não da energia, que alguns possam até dizer do espírito, da alma, da consciência, seja como for, aquilo, quando eu volto e eu acabo assumindo novamente esse invólucro, essa energia condensada, ela se manifesta com todo aquele medo, aquela repulsa, e eu comecei a arrancar tudo aquilo. Eu não sabia como é que era a história da sonda. Então, a sonda nasogástrica eu arranquei, os acessos eu arranquei, e arranquei de qualquer jeito, né? Porque eu dei um banho de sangue, inclusive, né? Depois eu me vi com toda aquela coisa de sangue na própria cama. Tentei arrancar a sonda peniana e eu não conseguia. E eu puxava e não conseguia. Depois eu vim entender que quando eles colocam uma sonda, eles inflam um balão dentro da bexiga justamente para ela não escapar. Eu não conseguia arrancar, o que eu fiz? Eu catei aquela sonda, desconectei da bolsa coletora, eu estava só com aquele aventalzinho de centro cirúrgico, tinham me colocado já aquele avental que é aberto nas costas, e saí por um corredor. Eu me lembro ter chegado até uma pessoa num corredor e perguntado onde fica a saída. Eu ia sair daquele jeito mesmo, imagina. E ali eu tive um apagão, segundo depois consta, eu desmaiei. Desmaiei, acordo novamente na tal da maca onde eu estava, só que dessa vez todo amarrado, que era para eu não sair novamente. Bom, em outras palavras, foi um episódio daqueles assim, dantescos, e ao mesmo tempo fascinante. Porque depois, comentando com minha mãe, com a minha ex-esposa, e elas diziam, poxa, mas como é que você sabe disso? Como é que houve isso? Por que é que você... Então, a questão toda do que eu estava narrando era o que elas tinham vivenciado, era o que elas tinham ouvido,
eram os diálogos dentro da ambulância, inclusive o tal do paramédico perguntando, mas como é que ele chegou nesse estado, o que que houve, o que que não houve, até para poder saber o que fazer. E aí a minha esposa dando a caixinha para ele, eu vendo isso, quer dizer, ela dizia, mas como é que você sabe que eu estava com a caixinha do remédio na mão? Porque eu vi você dando para o fulano de tal. E ela dizia, meu Deus, mas como é que você pode ter visto isso? Quer dizer, então essas coisas a gente depois é que ficou se descobrindo, mas não sabíamos exatamente do que se tratava. Essa questão de você dizer de EQM era muito pouco, acho que conversado ou nem se falava a respeito. Não existia talvez nenhum estudo, ou se tivesse era uma coisa muito velada, era uma coisa muito pouco divulgada. Eu não sabia, minha esposa não sabia, minha mãe não sabia, a gente só achou muito estranho tudo o que eu estava dizendo, como eu estava dizendo, e tudo tinha acontecido daquela forma. Tanto é verdade que eu dei uma entrevista para o portal UOL, que eles estavam fazendo uma matéria justamente sobre EQMs. E eles souberam dessa minha experiência através de um neurocientista, Dr. Edson Amâncio, que está provocando, num estudo que ele está fazendo com uma equipe multidisciplinar, essas questões da EQM. Ele tem até um livro publicado chamado Experiências de Quase Morte. E eu estou no grupo como voluntário, para nós simularmos, então, uma EQM mecânica, onde, através de eletropulsos, eles, dentro de algumas áreas no cérebro, eles esperam conseguir estimular uma saída do corpo mecanicamente, provocada mecanicamente. E eu faço parte desse grupo. E, através desse neurocientista, a UOL me descobre, vem falar comigo, só que eles queriam falar com alguém que tivesse testemunhado tudo isso, porque isso que eu estou falando pode ser uma história muito bonitinha, você pode até estar propenso a achar que, poxa, deve ser verdade, essa pessoa me parece ser uma pessoa do bem, parece ser uma pessoa equilibrada, parece um montão de coisa. Só que a UOL, eles tiveram o cuidado eu precisava falar com alguém que tivesse testemunhado isso. Bom, o médico, eu não faço ideia quem fosse aqueles médicos que me atenderam, muito menos a equipe de enfermagem. A minha mãe já era falecida. Aí sobrava a minha esposa, minha ex-esposa. Eu já não a via há uns 30 anos. E eles disseram, não, mas nós queremos falar com ela, nós queremos ter uma pessoa que testemunhou, que possa confirmar todos esses dados. E nós queremos falar com ela a sós. Tá bom. Fui tentar localizar o telefone dela, até com certo receio, porque para quem já não a via há 30 anos, ela poderia estar casada com outra família, poderia criar um constrangimento muito grande. Bom, eu consegui o telefone, passei o telefone para eles marcaram com ela disse que podia falar tranquilamente, e deu uma entrevista e foi publicado com esse depoimento dela também nessa matéria desse portal do UOL. Enfim, essas experiências e esses relatos que eu estou passando agora aqui para vocês são relatos que eu tenho certeza que muita gente sabe do que se trata e reconhece isso. Eu vou um pouco além, porque esses episódios, essas questões de vibrações, de experiências fora de corpo, de comunicações, de dimensões, eu estou há 17 anos num projeto em cima de uma análise de uma obra de arte do grande pintor italiano Modigliani, e que veio me dando orientações para pesquisar uma obra que estava na parede da minha casa, que eu não sabia que era de autoria dele. Nesses 17 anos, eu percorro toda a Europa, percorro países aqui da América do Sul, para escrever essa história, e que ficou linda, que me deram grandes espaços na mídia, porém, as pessoas mais céticas, e principalmente os profissionais do mercado de artes, diziam, mas essa obra é muito diferente do Modigliani e não pode ser Modigliani. Aí eu começo por orientações também dessas vozes de outras dimensões, começo a fazer exames científicos.
basta, para resumir, que eu fiz todos os exames nucleares, moleculares, em 3 dimensões, em raio-x, tudo absolutamente positivo, conforme me diziam. Olha, tem códigos cabalísticos embaixo da pintura, e o raio-x mostrava, tem uma assinatura em tal ponto, e não sei o que, vai se fazer exames em infravermelho, a assinatura surge e aparece. Tem códigos na própria pintura, quando faz em 3 dimensões, amplia, os códigos estavam lá, os símbolos todos estavam lá. Isso tudo, eu narro, inclusive, essa experiência de EQM, de FC, que é a experiência fora do corpo, eu narro nesse livro que eu publiquei pela editora Chico Xavier. Aliás, quem tiver mais interesse em saber mais detalhes dessa minha história de EQM, ou mesmo dessa continuação que eu narro nesse livro, é só acessar o site que eu fiz para esse livro. Tem todos os documentos, inclusive científicos, e principalmente www.modigliani.arte.br. Modigliani se escreve modigliani.arte com temudo.br. Ou vocês poderão ainda entrar em contato comigo no zap que eu criei para esse livro, que é 11 São Paulo 950 90 8899. 950 90 8899. Só para resumir e fechar essa história, vocês imaginem o seguinte: eu tive essa experiência, a minha vida a partir dali mudou absolutamente e radicalmente. Tanto que essas conexões com outras dimensões se fizeram presentes a ponto de eu ir fazer esse trabalho que eu estou há 17 anos, que já foi apresentado internacionalmente na Alemanha, e agora, exatamente nessa semana, na primeira quinzena ainda de fevereiro de 2024, está sendo mandada para um jornal científico em Londres para ser publicado um artigo científico. E mais do que isso, a minha visão de vida mudou radicalmente. Eu sei que a morte é uma ilusão, que ela, na realidade, se limita a você se desligar de uma matéria, que essa matéria, sim, ela é perecível. Você, energia, não. Essa energia sai desse corpo tranquilamente, assim como eu saí naquela experiência, e muita gente já teve esse tipo de experiência e sabe do que eu estou falando. Agora, então isso me dá uma tranquilidade. Olha, veja, depois de todas essas experiências, minha mãe, que era... minha mãe e uma irmã, síndrome de Down, que eu tinha até há pouco tempo, eram os tesouros que eu tinha na minha vida. Quando as duas faleceram, claro, tem a dor das saudades, da falta daquele convívio, mas a morte, para mim, eu não derramei uma lágrima ali. Você vai falar, poxa, mas era tua mãe, nossa, era a tua irmãzinha que você tanto amava. Eu sei que, inclusive, elas continuam sendo as mesmas pessoas que foram aqui, que eram as mesmas pessoas que eu amava e que eram as mesmas pessoas que teriam uma jornada como eu estava tendo, que me disseram para voltar porque eu tinha ainda muita história, tinha que escrever ainda muitas coisas. Então, essa diferença é um relato que muitas vezes as pessoas me perguntam: o que mudou na sua vida? A compreensão da vida. A vida ficou mais leve, a vida ficou mais clara, a vida ficou de uma forma em que eu sei que tudo tem um porquê, que nós todos estamos ligados. Eu sempre resumo dizendo assim: tudo está intrinsecamente ligado a todos, e todos estão nesse tudo. É assim que eu vejo a vida, e é assim que eu vejo, por exemplo, um falecimento de um ente querido, de um amigo. Não tenho aqueles horrores, ai, morreu, e agora? Não, uma hora a gente vai se encontrar, e eu tenho certeza. É isso. Eu tinha esse relato para dizer, espero que eu tenha contribuído com o canal, espero que eu tenha contribuído com a compreensão de vocês, porque se eu tiver tocado uma pessoa, se dessas pessoas que estiverem vendo esse vídeo conseguirem captar aquilo que eu estou dizendo e conseguirem mudar um pouco o foco e a vibração, vai ter uma vida muito melhor, e isso já me deixaria muito feliz. Obrigado a todos do canal do The Other Side, e eu espero que a gente possa se ver em breve. Até mais.